Deus seja glória. São 21 anos servindo ao Senhor, experimentando da graça, da misericórdia de Deus. Eu quero dizer aos amados irmãos, alguns desses anos trabalhosos, mas nos anos trabalhosos foi aquele que mais nós crescemos, porque o dono desta obra é aquele que dá a boa semente, é aquele que dá o pão e é aquele que sustenta. Então nós temos motivos de darmos glória a Deus. Digam comigo: glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Foram 4 dias de festa, de celebração ao Senhor, e Deus já falou tremendamente aos nossos corações. O pastor Daniel Costa, da ABS, o pastor João Alves, o pastor Nerinaldo Luiz, e hoje eu quero convidar aqui à frente o pastor Jorge Mariano, professor do Betel brasileiro, meu professor, nosso professor, pastor sênior da Igreja Batista Jerusalém. É um homem de Deus que nós temos o privilégio de ouvir nesta noite. E eu, sem mais delongas, como diz assim os mais velhos, eu não quero me alongar, porque eu quero ter o prazer de ouvir mais do Senhor nesta noite. E eu quero lhe passar a palavra e pedir ao Eterno que continue lhe usando, porque é um homem usado por Deus. Pastor Jorge, com a palavra. Graça e paz, irmãos. Bom retornar a esta casa. Já preguei aqui algumas vezes, há algum tempo. Sou professor do Seminário Betel Brasileiro, que de uma forma corajosa, o pastor de vocês, não aceitando a não existência dessa extensão da casa de profetas, não ter em Salvador, o pastor de vocês, de uma forma corajosa, assumiu as responsabilidades e nos convidou para estar aqui, né? Eu sou professor do Betel desde 2003, quando era lá na Praça da Sé, né? E aí eu vejo alguns alunos meus assim, dá aquela sensação que eu estou ficando velho aqui, né? Eu tenho até vergonha de dizer assim, que o pastor Nerinaldo foi meu aluno, o pastor Pereira foi meu aluno, Flávia foi minha aluna. Gente, eu acho que eu não vi um dilúvio, mas pisei na lama, viu? Me sinto honrado. Está ali Ivo também, Milena, muita gente, muita gente. Eu estou sendo pastor da Igreja Jerusalém, não é fácil. Aqui estão as nossas ovelhas ali sentadas, Sérgio, Geisa, sua mãe, mãe de Sérgio, Gabriel, que eu sou fã dele, ele é meu fã, né? Gabriel, um é fã do outro. Não foi fácil para nós, mesmo sendo filho e vivendo lá toda a minha vida. Eu conheci Jesus, eu sempre gosto de enfatizar isso. Eu tinha 15 anos de idade.
E um menino com 15 anos, há 40 anos atrás, era um menino. Minha mãe não deixava eu ir na Liberdade sozinho. E eu morava no Largo do Tanque. E a coisa era tão braba que um dia eu vi minha mãe conversando com a vizinha. E a vizinha dizendo assim: mas comadre, é verdade mesmo? Seu menino entrou na lei de crente. O negócio era tão brabo que chamava lei de crente. Quem alcançou isso aí, lei de crente? Aí um monte de crente velho igual a mim também, ó. O negócio chamava lei de crente. Sérgio, significava que aquele menino agora não ia dar mais palavrão, não ia mais brincar na rua com os colegas como brincava antes, não ia se sentar na roda dos escarnecedores. Era muito exigido da gente. E eu fui o crente da minha família, de toda a minha família, tios, tias, irmãos, enfim. Então foi um problema muito sério para nós quando perdemos o nosso pastor há 2 anos atrás. 47 anos como pastor daquela igreja, alimentando bem o rebanho, às vezes até batendo, mas batendo com amor. Alguém essa semana me disse assim: mas pastor fulano é parecido com o pastor Carlos Antônio. Eu digo: não, nem o próprio filho dele é parecido com ele, nenhum de nós parece com ele. Eu só conheci um ser humano em toda a minha vida, possa ser que eu conheça outro, mas eu conheci só um ser humano que na mesma proporção que batia, era a mesma proporção que amava. Às vezes a gente ou ama demais ou bate demais. Ele era aquele tipo de homem que na mesma proporção que ele batia, você sentia o amor de Deus através dele. E ele dizia que Deus tem duro do amor, o lado de Deus. E foi um baque para a gente, Jerusalém, porque nós sepultamos o pastor numa quarta e no sábado foi lockdown total. E ninguém abria mais nada. Então não temos tempo, como o judeu teria, de chorar por aquele que partiu. Nós continuamos ali, segurando a barra durante quase 1 ano ali. Mas Deus foi gracioso para conosco. Nossos campos missionários continuaram sendo mantidos pela fidelidade de Deus e da igreja. Graças a Deus passamos dias difíceis. Lá é uma igreja que tem gente de 60 para cima e gente de 12 para baixo. E era justamente o público-alvo que não podia vir para a igreja. Um dia eu recebi um áudio de uma criança da nossa igreja, e a criança dizia assim: pastor Mariano, é muito injusto o que o senhor está fazendo. As crianças não podem ir para a igreja. E eu mandei um áudio para ela dizendo assim: você está certo, mas não é injustiça do pastor, porque a Bíblia diz que devemos obedecer às autoridades, porque elas são constituídas por Deus, querendo a gente ou não. Mas Deus foi misericordioso, estamos aqui hoje com muito tremor e temor para pregar a palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Eu conheço a história desta igreja, eu conheço a história desse pastor guerreiro, aguerrido, servo de Deus. Conheço o seu filho. A gente diz que Naldo é filho dele, não fica com ciúme não, viu? Mas Naldo como é que a gente fala lá? Cadê seu pai, né? Eu mesmo gosto. Eu ouvi isso a vida toda. Cadê seu pai? Com o pastor Carlos, ele nunca foi meu pai, a não ser do coração. Então louvamos a Deus por isso. E vamos lá. Eu quero ler 2 textos com os irmãos. O primeiro é o texto base, 2 Coríntios 9, 10. Depois os irmãos vão abrir em João 4, 35 a 38. E eu vou falar daquilo que Deus colocou em meu coração quando recebi o convite em setembro do pastor de vocês. Queremos que o Senhor fique lá conosco e pregue. E eu fico muito assim preocupado, porque quando a gente vê essas feras que tiveram aqui na frente, ó, a Bíblia diz que Daniel foi para a cova dos leões, mas a Bíblia não diz, mas certamente Daniel temeu antes, né? E eu me sinto um leãozinho no meio desses Daniéis que estão aqui, ó.
triste. E eu não sei se eu vou chegar lá. Então eu não sei se é muita responsabilidade ou é muita coragem. Pregar no último dia, quando os pastores todos já falaram. Mas uma coisa eu tenho certeza e convicção, que o Espírito Santo vem falando ao coração desta igreja desde quinta-feira, não é isso? Desde quinta, vai testificar, não por mim, é porque a palavra dele é única. E do mesmo manancial não pode sair água doce e salgada, sai um tipo de água só. Então não tenham dúvida que vocês dirão no seu coração, Deus falou conosco, porque pregamos Cristo, diz Paulo, e esse ressurreto. Vamos lá. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Agora abra no Evangelho de João, capítulo 4, 35 a 38. Geralmente eu uso a Almeida Corrigida Fiel. Diz assim: não dizeis vós que há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, e o que se ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifam, ambos se regozijem, ou seja, se alegrem, porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelos louvores, pela manifestação de graça e misericórdia e poder, desde quinta-feira até hoje. E eu sei que essa manifestação de graça e poder vai continuar nas nossas vidas até a vinda do teu Filho Jesus. Agora te pedimos, Senhor, sê conosco, nos dirige em tudo, em nome de Jesus. Amém. É tempo de colheita. Meus irmãos, nós vivemos um tempo um pouco esquizofrênico, um tempo muito estranho. E eu tenho uma máxima que eu carrego ao longo da minha vida cristã, é que, querendo você ou não, o Evangelho, ele é uma contracultura. Nós somos uma sociedade alternativa, e aí lembrando o maluco beleza, nós não nos conformamos com este mundo, e por isso a nossa mente tem que ser uma mente voltada para o Evangelho. Não tem como nós, como crentes de Jesus, adaptarmos o Evangelho ao mundo. Aliás, ultimamente eu tenho visto que o mundo está se tornando igrejeiro e a igreja tem se tornado mundana nas suas atitudes e nos seus atos. Segundo a direção do Espírito Santo, entendemos que Deus nos convoca para um tempo abundante de colheita nas nossas vidas. Eu contemplo pela fé celeiros fartos, conquistas grandiosas, alagamento de tendas ou fronteiras, assim como você queira, o mover sobrenatural de Deus, ainda que estejamos em um mundo esquizofrênico. Alguém disse: olha, o mundo está tão estranho, que o sujeito disse assim: pare o mundo que eu quero descer, o negócio está estranho. Mas não para nós, que conhecemos a palavra. Hoje pela manhã eu estava fazendo a escola bíblica dominical e falando sobre o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel. No capítulo 2, Deus revela através de sonhos, aliás, mostra através de sonho, a parte política para um rei pagão que não entenderia o que Deus queria dizer, que é aquela estátua de bronze, de ouro, de prata, de feno e de ferro. Mas quando você vai para o capítulo 7 de Daniel, Deus revela
a parte espiritual ao profeta do que iria acontecer com os gentios, ou seja, com as nações, no período da grande tribulação. E aí Daniel tem a revelação daqueles animais estranhos. Imagine entrar aqui um leão com asas de águia, o que vai ter de crente correndo, indo embora, pulando, se jogando. Um animal estranho com 10 chifres, e depois nasce os 2 chifres, e esses 2 chifres nascem com 2 olhos de homem, e depois nasce um pequeno chifre. E eu estava fazendo a interpretação para os irmãos do que será isso, e do que é isso, baseado também em Apocalipse 17. Então, irmãos, para nós que conhecemos a palavra, é importante que a gente entenda que o que está posto sobre nós é viver por fé. Viver por fé. Será que a nossa posição está simplesmente de estar assentados, esperando que as coisas aconteçam? Se a igreja do Senhor trabalhou, ela vai trabalhar muito mais, porque os valores estão sendo invertidos, a compreensão humana tem trazido uma esquizofrenia de tal forma que as pessoas estão dizendo, aquilo ali que você aprendeu. Aliás, eu vi um dia uma pessoa dizer para mim, pô pastor, isso no seu tempo era pecado, hoje não é mais não. Como se pecado mudasse, como se as coisas hoje são diferentes, porque as pessoas são diferentes. Sim, nós somos diferentes, mas a palavra de Deus continua a mesma. Ela não muda, ela não sofre variação de mudança. Nós cantamos aqui agora há pouco, tempo de alegria. Certamente o tempo de colheita é um tempo de alegria, aliás, é o tempo mais esperado pelo agricultor. E ele fica feliz, sabe por que ele fica feliz? Porque ele semeou. E a igreja deve ficar feliz porque ela semeou. Semeou esta localidade. Semeou os corações das pessoas. Nós temos vivido isso, e o tempo do fruto vai acontecer. Se você trabalhou, se você entregou a Deus, eu não tenho dúvida. O texto diz lá no Salmo 126, versículo 6, aquele, não é a igreja, é aquela pessoa que leva a preciosa semente, o evangelho, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Sonhamos com um tempo de colher, porque imaginamos que o tempo é propício para isso. Mas eu sei que está todo mundo aqui sentados aqui, mas preocupado com o amanhã, né? Tem uma música que eu nem gosto muito não, mas eu lembrei aqui agora que diz, como será o amanhã, responda quem puder. Eu respondo, o amanhã é do nosso Deus, o amanhã pertence ao nosso Deus. Então não estou preocupado com isso. Eu preciso ser igreja. Eu preciso ser igreja. Eu preciso parecer menos comigo e mais com Jesus. Aliás, eu vi isso do saudoso pastor Russell Shedd, lá naquelas lecções que tinha lá, lembra? Que parava tudo para ouvir o velhinho. Você lembra, né, Flávia? Aí um dia um colega perguntou, um aluno perguntou, pastor Shedd, quando é que o crente parece com Jesus? Aí ele disse com aquele inglês arrastado dele, irmão, quando você parece menos com você, mais você parece com o Senhor. Quer parecer com Cristo? Pareça menos com você. Mas nós vivemos em uma sociedade de afirmações. Você sabe quem eu sou? Você está falando com um advogado, você está falando com um doutor. Ninguém diz assim, você está falando com um servo de Deus, né? A não ser para afrontar. Queridos irmãos, olha que coisa interessante Deus tem para nós. Porque tempo de colheita significa que houve tempo de trabalho. Aliás, para essa comunidade estar aqui do jeito que está, influenciando a comunidade local, uma igreja solidificada na palavra,
que oferece a essa comunidade não só o Evangelho, aliás, o Evangelho e além de outras coisas, é porque esta igreja trabalhou e vem trabalhando muito. Porque Deus não chama preguiçoso, nem acomodado. Às vezes a gente se queixa, nós pastores, estou trabalhando muito. Eu sou o presidente hoje da Ordem dos Pastores da cidade de Salvador. E antes de ir para o evento que teve lá, Piedade e Ortodoxia do Queloga, pastor Edson, eu fiz uma reunião com a diretoria sexta-feira de tarde lá em Jerusalém. Eu disse, vamos fazer em Jerusalém, que de lá para Ribeira, Madagascar, é pertinho, cada um desce no carro. E todo mundo foi de um carro só e depois pegamos. Porque é assim, nós nos queixamos, mas sabemos que Deus lhe chama, porque você sabe que você tem um coração na obra e Ele designa você. Então, tempo de colheita também é tempo de trabalho, e é preciso trabalhar para colher. Mateus 9:38. Jesus fez uma estatística. Quem conhece de estatística não é IBGE, não, é Jesus. Há 2000 anos atrás ele disse, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E aí vem a recomendação divina para a igreja que gosta de trabalhar. Verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Muitas vezes queremos colher com facilidade e descanso. Talvez esse é um pensamento que atrapalha muita colheita e os frutos não vêm. Então é preciso trabalhar para semear. A parábola do semeador é a prova. Às vezes a gente não entende aquela parábola, né? Porque no judaísmo, aliás, na cultura semita, eles plantavam diferente da gente. O agricultor ocidental, o que é que ele faz? Ele prepara a terra, ele ara a terra e coloca a semente. O semita era diferente, povos semitas eram diferentes. Eles iam jogando as sementes. Onde a semente dava, ali que ele ia preparar a terra. Ele ia preparar com cuidado, dizer, olha, ali tem lugar de dar fruto, tem possibilidade. Por isso você vai ver que uma caiu entre as pedras, entre a areia, outros pedregulhos. Claro que ali Jesus está falando dos corações, né? Que ouve, às vezes ouve, e o mundo vem e esmaga os espinhos. Mas nós precisamos entender que devemos rogar a Deus, porque queremos colher, mas para colher é preciso trabalhar, é preciso semear, é preciso esforço, é preciso cuidado. Agora tenha cuidado, porque muitas vezes Deus está mandando você semear em um lugar que Ele não permitiu. E não se queixe depois se não der fruto. Aliás, se o fruto estragar. Porque relativamente, de forma bem simplória, semear não é tão difícil. Porque você tem um grão, você tem a terra. Agora, cuidar não é para muitos, não, é para poucos. Eu, por exemplo, lá em casa, eu não tenho plantas. Eu gosto, mas eu não tenho tempo. Então, se depender de mim, a bichinha morre, porque eu esqueço de botar água, eu esqueço de botar no sol. Eu sou louco por um aquário, mas eu não tenho tempo para ficar alimentando peixe. E nem eu como direito. Tem hora que a mulher liga, já almoçou, porque eu já passei do horário. Estou aí cheio de gastrite e outras coisas mais. Então, se você não vai cuidar, é melhor não plantar. Ah, Deus está me chamando para ser pastor. Tem cuidado com o rebanho. É zeloso. Porque isso aqui que eu estou fazendo aqui, ó, é 10% do meu ministério. 90% é cuidado e zelo, correria, atrás das ovelhas, cuidar das ovelhas, estudar a palavra, passar dias em claro, pedindo a Deus direção. Lá na igreja todo ano, né, Sérgio, a gente escolhe um tema. O pastor Carlos faleceu e deixou lá. O último foi Glória de Deus, algo assim sobre a glória de Deus. E quando chegou no final do ano, início do ano, os irmãos, pastor, e aí? Vai ter tema, vai ter tema? Tem. E o tema desse ano é caminhando pela fé. E hoje de manhã, o irmão que faz a gente distribui folhinhas, né, calendário para os irmãos todos, com os temas todos, até quando o pastor começou, e o tema atual, e o calendário do ano. E aí hoje Adriano me perguntou, pastor Mariano, vai ter tema esse ano? Já está pronto, meu irmão, desde outubro. Deus já falou comigo, já tem tema e tem divisa.
E pastor Pereira, parece que as coisas vão combinando assim, ó. Um vai encaixando com o outro, um vai encaixando com o outro. Eu brinco lá na igreja que isso vai virar livro. Desde o dia que o pastor trouxe até hoje, né? A gente vai dizendo cada dia, porque cada momento daquele é uma experiência de colheita. Eu entendi que Deus falou no meu coração que o tema de 2022 seria caminhando pela fé, porque viemos de uma pandemia, perdemos pessoas, lutamos contra a vida. Eu mesmo tive Covid em abril de 2020, não tinha vacina. Confesso aos irmãos que eu vi os anjos já me chamando. Embora, negão. Eu disse, não, mande outro. O negócio é sério. Um dia eu inventei de tomar um banho no banheiro lá sozinho. Quando eu entrei, botei a cabeça no chuveiro, eu senti a sensação que eu estava me afogando. Eu digo, não vou me afogar não, que eu sei nadar. É um negócio estranho. Meus irmãos, é preciso trabalhar, é preciso ter esforço, senão não tem fruto. É preciso saber colher, mas é preciso saber manter os frutos. Relativamente até fácil, mas cuidar é complicado. Cuidar. João 15, versículo 16, parte B, Jesus diz, eu vos designei para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu conheci uma história, não, um caso verídico, de uma irmã que ela não cantava no coral, ela não fazia parte de ministério nenhum, ela não tinha nem muita fala na igreja, pouco falava, não era liderança, não era nada. E essa historieta conta que um dia essa irmã morreu, foi para o céu, e lá na glória do Pai, quando os irmãos da igreja viram essa irmã, questionaram o Senhor, Senhor, essa serva tua, ninguém nunca viu essa irmã nem abrir a boca, essa irmã não cantava no coral, essa irmã não dirigia a palavra a ninguém, praticamente ninguém conhecia a voz, não era líder de nenhum ministério, não participava de nada. E a história conta que o Senhor ri com aqueles irmãos e diz para eles, olha, quantos de vocês eu quis trazer antes do tempo, porque estavam andando nos caminhos errados, mesmo estando na minha presença, e eu não o fiz, porque esta serva minha sustentava toda aquela igreja na oração. O que eu quero dizer para os irmãos? Que não existe crente de banco. Deus vai usar da forma que Ele quer, quando Ele quer. Agora diga assim, diga como os judeus diziam, Anicã, eis-me aqui. Foi isso que Samuel foi orientado por Davi, por Eli, quando ele ficava ouvindo a voz, ele diz, olha, quando a voz perguntar, Samuel, Samuel, você diz, Anicã, e Anicã não pode dizer assim, Anicã não, Anicã você tem que fazer assim para o Senhor, ó, Anicã, estou aqui. Seja criança, seja adulto, seja idoso, diga sim para o Senhor, porque Ele vai fazer isso. Jesus disse, rogai a Deus, rogai ao Senhor da seara. Muitas vezes nós queremos escolher, mas do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. E Jesus vai dizer ali no livro de João, eu vos designei, ou seja, mandei vocês, para que vardes e dê fruto. Todo pastor passa por um processo no final de ano, em eleição de diretoria. 20% do nosso rebanho nos procura e diz assim, pastor, esse ano eu não quero fazer nada na igreja, não me convide para nada. Aqui não é diferente, lá eu ouço isso todo dia. Eu quero esse ano ficar no banco. A gente, pastor, não pode dizer o que a gente pensa, senão a ovelha vai embora. Mas que dá vontade de dizer assim, aonde, meu irmão? No banco de sangue, esperando uma doação, porque se essa máquina não trabalhar, vai enferrujar. Todo ano a gente passa por isso. E os crentes que vieram pós-pandemia, uns crentes estranhos.
Todo mundo que veio de pós-pandemia está muito estranho. Aliás, eu estou fazendo um curso pela Visionar, que é a mesma que faz o Summit, e o pastor Campanhã tem dito isso. A maioria das igrejas batistas perderam, em média, 30% do seu rebanho, da sua membresia. As lives têm contribuído muito para o povo de Deus não querer mais comunhão. Lá em Jerusalém eu tenho dito direto, estou repensando esse negócio de live. Estou repensando esse negócio de live. Estou repensando esse negócio de live. Um dia eu cheguei para uma irmã, muito amiga minha de Jerusalém, e disse, fala a verdade. Quando você não vem para Jerusalém, você assiste o culto, participa, diz, pastor, não vou mentir para o senhor não. Eu ligo lá o canal do YouTube, enquanto está lá louvor e adoração, cantando e o senhor pregando, eu estou cuidando da janta dos meninos, eu estou lavando uma roupa. Eu digo, então não está cultuando. Não está cultuando. O judeu até hoje, irmãos, sábado, sexta, 17 horas, se tiver alguém trabalhando ali, o pedreiro trabalhando ali, ele vai dizer, seu Pereira, ninguém trabalha mais esse horário. Mas eu quero adiantar, ninguém trabalha, nem eu, nem quem trabalha para mim. É uma lei que eles obedecem até hoje. Um dia um irmão, muito amigo meu, Lelé, disse assim para mim, Mariano, eu não vou mentir para você não, eu venho de manhã, assisto minha EBD, participo da classe, ouço a mensagem do Senhor, me alimento, vou para casa, tomo meu banho, pego minha feijoadazinha, meu mocotó, dou aquele cochilo matinal, de dominical, se tiver bavi, maravilha, e aí de noite, eu ligo o canal da igreja, está o senhor lá, todo bonito, ainda branco, porque a televisão deixa a gente branco. A gente quer ganhar pessoas para Cristo dentro de casa, então quem vem, vem estranho. Eu não sei se isso nos ajudou. Por exemplo, quarta-feira lá não tem live. No mês da juventude eu fiquei surpreso, a juventude disse, pastor, a gente não quer live no mês da juventude não. A gente está cansado de live. Irmão, se os jovens estão dizendo que estão cansados de live, imagina a gente que está velho. Eu não sei se isso está nos ajudando não. Talvez para uma igreja que tenha 4.000, 5.000 membros, aí realmente. E outro fenômeno que tem acontecido também, que tem impedido esta colheita, é que você tem todo tipo de pastor nas lives hoje. Você tem lá na televisão o bispo, a bispa, o apóstolo. Então quando o nosso povo vem falar com a gente, já vem questionando. Uma irmã chegou para mim essa semana e disse assim, eu posso botar nos grupos da igreja um pastor que eu tenho acompanhado nas redes sociais, que tem edificado muito a minha vida, e eu queria compartilhar com o rebanho. E indiretamente ela está dizendo assim, o Senhor não me alimenta. Eu vou dizer o nome aqui porque não está gravado, e talvez você até acompanhe. Eu disse, quem é esse pastor, minha irmã? Oi? Quem é esse pastor? Ela disse, Luciano subirá. Eu digo, nem se ele descerá eu deixo, porque para subir tem que descer. Então, Pereira, como é que a gente faz com um negócio desse? Porque para o rebanho entender isso, a semente ser plantada, a gente tem que estar em comunhão. Mas o irmão pensa diferente de você. Eu sou de um tempo que pastor Carlos dizia assim, o microfone é azul, a gente via preto, a gente dizia amém. Sabe por quê? Porque a gente confiava naquele homem de Deus. Sem unidade, não tem sinônimo de colheita. Aliás, tem discórdia. Paulo ouve isso em Coríntio. Uns eram de Cefa, outros eram de Paulo. Eu li um autor que ele dizia que ali não é Cristo não, porque o texto dizia unção de Cristo, era Cripos, era um outro irmão. E Paulo diz, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Sabe por que Paulo disse isso? Porque entre ele e Apolo não tinha quem chegou primeiro não. Eles pensavam no Senhor. E para pensar no Senhor e para colher, é preciso realmente estar com o coração no Senhor. Deixa eu ler para os irmãos o livro de Joel, capítulo 2. Lá no versículo 23, Joel diz: Alegai-vos, pois, filhos de Sião,
Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá em justa medida chuva temporã, e faz descer abundante chuva, a temporã, a seródia, como dantes. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, vinho e azeite. E assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela lagosta voadora, pela devoradora, pela destruidora, pela cortadora, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e meu povo nunca mais será envergonhado. E a gente tem se envergonhado muito. Vós, pois, sabereis, esse é o texto áureo de Jerusalém, viu? Desde que eu conheci a igreja. Hoje de manhã eu disse para os irmãos, vou voltar a recitar. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, o monte da minha santidade. Jerusalém hoje é a igreja do Senhor. E Jerusalém será santidade, e estranhos não passarão mais por ela. A gente até brinca assim, pode até passar, mas se não for mandado por Deus, vai embora, não fica. A igreja do Senhor, os trabalhadores do Senhor. Sem falar que tem gente que está querendo plantar uma semente que o Senhor não permitiu, enxertando o evangelho, coisas que não existem. Eu me lembro uma certa feita que eu estava dando aula no Betel, lá na Praça da Sé, e aluno é assim, né? A gente que é aluno é assim. A aula é de filosofia, mas o menino faz uma pergunta que não tem nada a ver com filosofia. Eu sei que entrou, não sei se foi na época de Flávia, eu sei que entrou sobre jejum. Jejum, e estava na moda aqui em Salvador, os pastores mandaram fazer jejum, tipo, faz jejum de WhatsApp, faz jejum de rede social, eu nunca vi isso. Faz jejum de Coca-Cola. Aí a menina disse assim, eu disse, não, peraí. Não, minha irmã, o jejum ele é total ou ele é parcial? Total é privação de todo alimento e água. Parcial você pode só consumir água. Aí uma menina disse, não, eu aprendi, pastor, que a gente pode fazer jejum, por exemplo, daquilo que a gente gosta e tem compulsão, a gente pode fazer jejum daquilo. Eu disse, me dê um exemplo. Ela disse, por exemplo, eu gosto de chocolate, aliás, toda mulher gosta de chocolate. Eu posso fazer jejum de chocolate. Eu digo, não, minha irmã, isso aí é dieta. Isso tem nada a ver com jejum, isso é dieta. Então a gente tem visto isso. Mas para conquistar, ter prosperidade, claro que aqui o texto está falando de prosperidade de grãos, de milho e tal, essas coisas, mas eu estou falando de prosperidade espiritual, emocional, porque a gente tem visto isso bater na nossa porta. Irmãos, eu conheço, você pode até dizer aqui, eu respeito e aceito, você pode até dizer, não, nunca foi crente, porque se fosse crente não falaria isso. Irmãos, eu já vi crentes sérios, homens de Deus, mulheres de Deus, sinceras, serva de Deus, mas que já entrou no meu gabinete e disse, pastor, hoje eu ia tirar minha vida dos meus 2 meninos, porque eu não aguento mais. Eu acordei de manhã, olhei a arma do meu marido, que é militar, disse, atiro no menino, depois atiro em mim. Você pode dizer assim, a gente vai pela via mais fácil, né? Nunca foi convertida, não sei. Pedro era convertido e negou Jesus, ou não era? Você sabe, porque a gente tem dificuldade de colher, porque no nosso coração não tem o mesmo sentimento, nossas mentes ainda não estão cativas a Cristo. Quantas vezes eu discordei do meu pastor, e quantas vezes eu fui para ele com amor e carinho, e disse, pastor, não é por aí, e ele me obedeceu, porque eu sabia que se eu não tivesse unidade com aquele homem, o rebanho ia sentir, porque se eles dois são líderes lá, e o pastor muito mais, e não há unidade, como Deus vai fazer essa obra prosperar? Eu me lembro que o pastor tinha uma mania, ele dizia assim, olha, aqui tem umas meninas, que quando chegar no meu gabinete para casar, eu não vou casar não, porque parece corrimão de quartel, todo mundo passa a mão. E ele falava isso, a igreja ria e tal, e um dia uma menina me procurou e disse, ô pastor,
Eu amo muito o pastor Carlos, mas tem hora que ele diz umas coisas que é difícil entender. Ele fala isso, isso e isso. Aliás, pastor, quem merece ouvir isso não está nem mais na igreja. E a gente que é séria diante de Deus, está nos guardando para os nossos esposos futuros, a gente não precisa ouvir isso. Eu disse, deixa comigo. Orei, para falar com ele você tinha que orar. Senão não dava certo não. Entrei no gabinete, conversamos muita coisa. Disse, meu velho, posso lhe pedir um negócio? Aí contei o relato. Ele disse, mas meu filho, eu não falo aquilo de verdade não. É só um alerta. Eu digo, pois é, mas está machucando o coração de suas filhas. E ele disse, então seu velho nunca mais falará. E nunca mais falou. Sabe, irmãos, porque o pastor e o líder que sabe que tem que colher, ele precisa ter unidade. Aliás, essa igreja está aqui completando 21 anos, porque houve unidade. E os que não pensaram com a mente de Cristo foram embora. E graças a Deus. Eu sei que todo pastor tem um Tobias e Sambalate que merece. Eu sei. Essa obra não vai dar certo. Uma raposa chegar e encostar vai cair. Um dia, em plena pandemia, eu disse, vai ter todas as programações da igreja. Sérgio está ali de prova. Foi no primeiro ano da pandemia. Pastor, vai ter um mês, lá é o mês mesmo, da união de casados. Vai. Mas pastor, eu digo, faz a live, ninguém vem, vocês gravam, convidam os pregadores. E um dia, para minha tristeza, um amigo meu, colega, foi pregar lá e entrou na igreja dizendo assim, essa igreja não abre não, é? Cadê o pastor da igreja? Aí depois disse assim, eu quero ver no final do mês o salário dele. Eu digo, irmãos, eu não estou preocupado com isso não, porque o Senhor da Seara mandou eu ter responsabilidade com as ovelhas. E a gente ficou, e a igreja não precisou passar por nenhum trauma. Pagávamos todos os nossos missionários em dias, nossos funcionários, os irmãos da igreja que trabalham na igreja, tinham salários muito certo. Podemos ajudar muitas pessoas. Eram mais de 120 cestas básicas todo mês. O corpo diaconal ia lá todos os dias higienizando aqueles alimentos todos, que aquela agonia que a gente estava. O irmão que está até doente hoje, Diácono Antônio, que está Azevedo, né, que está com CA, estava lá de manhã cedo, ia 12 diáconos, ficavam lá, igreja vazia, só eu gravando a live, alguns irmãos e ele lá, e o corpo diaconal, e Deus fez prosperar a obra, irmãos, porque Ele é o dono da seara. Eu sei que a gente tem o Estambuísmo Tambalai, e ainda tem Gessém, o Arábio, que é o terceiro, que não sabe de nada, mas viu os dois aí opositando, aí diz logo, eu também vou lá. Olha a obra aqui, olha Deus aqui. Olha as gerações vindo aqui. Eu estava olhando ali a menina de Alessandra, eu digo, meu Deus, tomou fermento, que eu vi pequenininha. Está vendo, irmãos? Isso é uma alegria grande para a gente que é pastor, né? Ver isso. Eu estou terminando esta palavra. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Nós temos a semente, que é o Evangelho. Nós temos a comunhão, nós temos a palavra de Deus, mas precisamos conhecer a semente, porque tem jogado nas igrejas muitas sementes que não tem nada a ver com o Evangelho. Para isso você precisa ter o quê? Conhecimento. Bíblia. Nossos meninos, infelizmente, sabem mais hoje de Anitta e de Léo Santana do que os textos bíblicos. Um pastor pregando numa igreja disse assim, irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Naum. Aí um menino olhou para o outro e disse, rapaz, que nome feio. Tem isso na Bíblia? Os meninos não sabem o que é Naum na Bíblia. O outro irmão mandou abrir a Bíblia no livro de Exodó, está o povo procurando Exodó. Alguém disse assim, gritou na igreja, deve ser Êxodo. E era Êxodo. Imagine, vamos abrir a Bíblia no livro de Exodó. Não tem nem acento no O. Dá vontade de dar uma surra de cipó ungido, não dá não? Porque se for demônio, sai. E se for descaração, vai doer até a quinta geração.
Mas nossos meninos sabem tudo isso. Um menino com 12 anos em Israel, ele sabe toda a geração dele, até chegar na casa dele, sabia disso? Se ele é da tribo de Benjamim, ele vai dizer até chegar na casa dele. Não tem 15 anos judaico. Tem uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. O menino com 15 anos faz o que Jesus fez aqui em Lucas capítulo 4. Abriu o rolo no livro de Isaías, leu e interpretou. Isso se chama Midrash. Midrash. Quando o menino faz isso, o pai dele está aqui do lado, e o pai, o rabino segurando a Torá, o menino com o dedal de ouro, lendo o texto, e ele interpreta. Ali, se ele consegue fazer uma boa midrash, e o povo, a comunidade entender, ali ele é considerado homem. A maioridade, ela não é cronológica, ela é espiritual. Quando o menino conhece a palavra, conhece Deus. E aí para o judaísmo, um menino com 15 anos casa. Por que casa? É uma criança? Não é não. Porque se você tem maioridade espiritual, você pode governar uma casa tranquilo. Porque você vai sempre ser orientado por Deus. E a gente precisa, irmãos, pregar a palavra. Os meninos precisam ter amor pela Bíblia. Por isso que é importante manter organizações missionárias, pastor Naldo. A menina que é mensageira do rei, ela não esquece mais nunca. O menino que é embaixador do rei, não esquece mais nunca do que ele aprendeu, do que ele ouviu, do que ele estudou. Aliás, eu gosto muito do juramento dos embaixadores, que no final diz assim: se não for assim, por que nasci? Se o meu propósito não é servir a Deus, louvar a Ele e bendizer, por que eu nasci? Isso é uma confissão de fé. Então é tempo de conhecimento, irmãos. A colheita é do Senhor, Ele preparou para nós, Ele nos deu todos os projetos, Ele nos deu os alvos, estabeleceu as vidas, mas é preciso ter conhecimento, porque o trigo nasce junto com o joio, e são parecidos, e só pode ser separado na colheita. E aí? Lá no seminário, quando eu estudava, a gente dizia assim, esse adágio era comum: muitos são chamados, poucos escolhidos. Aí os colegas diziam assim, e alguns são assoviados. Jesus chamou ele, vem cá, mas não era ele, era o que estava atrás, mas ele veio de gaiato. Até ele entender que não é chamado, já causou meio mundo de estrago na igreja. Por isso a gente tem visto muitos escândalos entre os meios pastorais, porque Deus não o chamou. E você precisa se debruçar na palavra. Paulo diz: se ensina a tempo e fora de tempo. Então, no tempo de colheita, irmãos, onde o joio nasce com o trigo, e a gente não sabe como identificar, quando as ovelhas estão aí misturadas em bodes, é preciso ter conhecimento. Mateus 13:30 disse: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar, e o trigo, porém, recolhei no celeiro. E a função de separar o trigo do joio é do Senhor. É o do Senhor. Mas a gente precisa deixar pronto para que o Senhor faça isso. E a gente tem que ser trigo, não joio. Quando a gente recebe a colheita verdadeira, aliás, tem um poder aí fora que diz assim: quer conhecer o homem, dê o poder a ele. Eu não concordo muito não. Eu sempre digo que o poder revela quem é um homem. Quem é fiel com o real é fiel com 1000 e vice-versa. Tá? O poder revela quem é a pessoa. Por isso nós estamos em tempo de fartura, sim, por que não dizer? Porque estávamos no deserto, as coisas estavam sendo racionadas, não podíamos fazer o que gostaríamos de fazer, mas o Senhor não deixou faltar nada em nossas casas. Congregamos, cultuamos ao Senhor, louvamos a Deus, bendizemos ao Senhor, e foi um dia muito especial, porque a gente entende que o Senhor está pronto a nos abençoar, como abençoou o povo de Israel, lá em Levítico 26, de 3 a 8, o Senhor vai dizer isso, que eles comeriam o melhor dessa terra, mesmo cessando o maná, mas Deus preparou o melhor para eles. Então vamos viver um novo tempo. Eu quero vir pregar aqui 21 anos depois, nos 42 anos, a gente já velhinho,
Para subir aí vai dar trabalho. Então estou profetizando que nos 42 anos, eu quero subir aí de escada rolante. Que eu vou estar velhinho, eu vou cair, vou tropeçar. Então de escada rolante. E vou subir dizendo assim, e não é que esse pastor era brabo mesmo, ele fez uma escada rolante. As velhinhas da igreja, é ele mesmo. As velhinhas da igreja assim, eita, que pastorzaço meu. Tem uma esteira rolante aqui. Eu nem sentei, já estou no santuário. A gente tem que decretar essas coisas para o nosso coração. Porque é um tempo novo. Levítico 26, de 9 a 13, diz, outra assim olharei para vós e vos farei frutificar, vos farei multiplicar, confirmarei o meu pacto convosco, comereis da colheita, velha por longo tempo guardada, afinal, ao removerdes, para dar lugar à nova, também porei o meu tabernáculo no meio de vós, tabernáculo lá entre nós, e a minha alma não vos abominará, andarei no meio de vocês, serei o vosso Deus e vocês serão meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, quebrei os cansis do jugo do faraó, e vos fez andar erguidos. Muitos ainda não colheram, porque os seus celeiros estão cheios. Eu ensinei isso a meus filhos desde pequeno, hoje um está com 28, está com 26. Eu digo, nunca tenha a mão fechada para abençoar ninguém. Vou dizer o segredo do seu pai. Para Deus encher o celeiro, ele precisa estar vazio. Então, quando você abençoa, Deus lhe abençoa. Às vezes nós estamos com nossos celeiros cheios e não gostamos de compartilhar, ou não queremos compartilhar. E isso foi uma coisa que Deus me ensinou muito cedo na igreja. Eu era um menino de 16 anos que dormia dizendo assim, Senhor, me ensine um negócio daqui para amanhã, e Deus me ensinava. E eu ia anotando, hoje a idade não lembro mais não. Eu ia anotando. Muitos vão dizer que isso é saudosismo. Mas essas gerações precisam ter experiência profunda com Deus. E para isso precisamos manter a fidelidade da palavra. Eu não preciso dizer isso para o pastor Pereira, e nem preciso dizer isso para o pastor Nerinaldo, porque eu os conheço. Mas tenho ficado triste, porque desses púlpitos de alguns lugares, só tem saído palha. Fui pregar numa igreja, aliás não, fui para uma ordenação de um pastor. Foi um domingo de manhã, eu como presidente da ordem tive que ir. E aí quando eu estava lá, eu ouvi o menino tocando o contrabaixo com um brinco que não tinha mais tamanho. Aí eu no meu coração dizendo assim, Senhor, me ajude. Não deixe que essas coisas aconteçam lá em minha igreja, não, na igreja do Senhor que eu pastoreio. Eu não sei como vou lidar com isso. Aí compartilhei com uma pessoa que estava do meu lado, amigo, disse, pau para ali. E fiquei olhando para o pastor dele, porque o pastor dele é tradicional igual a nós. Aí o colega disse, você não viu, foi o outro lado da orelha. Quando eu olhei o outro lado da orelha, outro brinco. Se você quer usar, pode usar, o problema é seu, problema nenhum. Mas eu não entendo um evangelho diferente quando você quer ser igual. Não dá para ser diferente do mundo sendo igual, ou dá? Esse é um problema que eu e você vai ter que enfrentar no futuro. Porque eu não aprendi a contextualizar a igreja. Aliás, eu não quero, não gosto, mas também não tenho raiva de quem gosta não. Porque quando você não sabe contextualizar a igreja, o que acontece? Ela cai no secularismo. Isso aqui deixa de ser igreja e vira um clube. Só vou hoje porque vai ter cantina. Só vou hoje porque tem uma reunião da minha diretoria. Só vou hoje porque eu estou escalado para louvar. Só vou hoje porque eu estou escalado para pregar. Isso vira um clube, uma associação. Você não vem para o caso do Senhor, você vem para o caso das coisas que vão acontecer. E aí fica algo vazio, que está acontecendo na Europa. Hoje eu estava dizendo para a irmã que gosta muito da África, eu disse, ame, continue orando e mandando obreiro, mas a Europa está vazia de Deus. Na Escócia as igrejas estão fechando para virar, sabe o que? Pub, sabe o que é pub? Aqueles bares ingleses, que os ingleses consomem cerveja preta. 1000 igrejas fecham por ano nos Estados Unidos, para virar estacionamento, para virar shopping center.
A América e Europa está vazia de Deus. Na cultura alemã, por exemplo, a menina quando faz 18 anos, que vai para a faculdade, o pai dá um carro e um apartamento a ela de presente. Orar para que Deus, se meu Deus Pai me dá tudo aqui do meu lado, vou orar para quê? Se eu não tenho necessidades. E sabe quem é o celeiro do mundo hoje? Missiologicamente falando? Somos nós brasileiros. Se nós dois estiver na Nigéria andando, todo mundo vai achar que a gente é nigeriano, que a gente tem o mesmo biotipo, vamos comer a mesma comida. Algumas cidades da Índia parece que você é pelourinho, com a mesma estrutura, o calor, tudo. Nós temos irmãos na igreja que pode ser missionário na Europa, que é branco do olho azul. O Brasil é o celeiro do mundo hoje. Todo mundo está de olho no Brasil. E ninguém mais quer mais europeu para evangelizar e não quer mais americano, porque eles olham de cima para baixo, a começar pela altura e pela arrogância da teologia deles, que acham que é a melhor do mundo. Nós brasileiros falamos no mesmo nível. O esporte tem aberto portas em países que não pode pregar o evangelho, justamente porque essa identidade brasileira que nós temos de nos adaptar a qualquer situação. Você lembra de Zé Olívio, Alessandra? Um dia ele conversando comigo, disse: pastor Mariana, na primeira semana na Índia, teve uma chuva tão grande, e eu estava no segundo andar, e o primeiro andar foi inundando de água, saiu rato para tudo quanto é lado, mais de 100 ratos. Eu digo: e aí, meu irmão? Ele disse: não, eu estou acostumado, lá onde eu morava no Nordeste também tinha rato. Eu quero ver o europeu, ai, ui. A gente conhece, irmãos. E Deus está preparando a gente para isso. Esse sermão não é um sermão só para a igreja local, é a igreja do Senhor. Do Senhor. Eu tenho certeza que este será um tempo marcante na vida desta igreja. Com muita alegria, muito trabalho, muita conquista, muito conhecimento, fartura abundante. Sabe por quê? Porque o nosso Deus está em nossas vidas. Jesus levou, viu, moçada, meninada, Jesus conhecia de informática, de computação. Como assim, pastor? Peraí, levar o senhor inventando. O senhor não está na sala de aula, não. Um dia Jesus olhou para os discípulos e disse assim: o reino de Deus está dentro de vós. Aí eu fiquei me perguntando: como é que o reino de Deus está dentro de mim? Eu não consigo absorver o reino de Deus, o amor de Deus, eu não consigo. Aí o que ele fez? Está tudo compactado aqui, ó. Quando você recebe um arquivo imenso, você não recebe compactado e você vai tirando as coisas que você precisa, pronto. Precisamos tirar um pouquinho do amor, descompactar ele. Descompactar, que às vezes a gente aceita Jesus, meu coração é do Senhor. Entreguei meu coração a Jesus, mas não entregou o nariz empinado. Mas não entregou a arrogância. Gasta mais com pet do que com a obra missionária. Tem hora que me dá vontade de ser cachorro de alguns irmãos, porque o bichinho passa bem. Gasta mais com Coca-Cola e refrigerante do que com a obra missionária. Eu me lembro quando o menino começou a namorar, lá eu exigi que só 18 anos. Aí ele voltou e disse: meu pai, bem que o senhor falou, o negócio não é bom não. Com que não é bom? Não, é bom estar com a menina, mas não é bom para ir para determinado lugar. Você foi para onde? Eu fui para o shopping. Meu pai só na sentadazinha de lanche e refrigerante foi R$80. Eu disse: você também gordinho e ela gordinha, você quer o quê, velho? Ele: não dá não, meu pai, vai ficar complicado. Eu digo: aí só for amor e alimentar ela. Está vendo, irmãos? A gente gasta mais dinheiro com coisas supérfluas do que com a obra missionária. Eu quero encerrar esta palavra de hoje contando uma história para os irmãos. Eu gosto de contar essa história sempre quando eu vou para as igrejas. Eu sou professor de história. Um dia uma família americana estava viajando em uma interstate. São aquelas estradas que tem seis faixas, que não dá para você atravessar correndo não, porque alguém vai lhe atropelar. E o carro quebrou. Estava ele, a esposa e 3 filhos pequenos. O carro deu uma pane seca, ele encostou no canto,
tentou botar o carro para pegar, não conseguiu. E ele disse para a esposa: fecha tudo aí, fica com as crianças aí, eu vou voltar na cabine telefônica que tem nas estradas e vou chamar o guincho. E assim ele fez. Voltou, caminhou alguns quilômetros, pegou o telefone, ligou, alguém do outro lado. Ele disse que estava acontecendo. A pessoa disse: o senhor está onde? Ele disse: eu estou na altura do quilômetro tal, tal, tal. E ele voltou correndo para o local. 15 minutos depois que ele chegou um carro guincho. E desceu um senhor de idade, mais ou menos assim como eu vou descrever. Quando o senhor desce do guincho, ele não tinha uma perna, andava de muleta, ele tinha um olho vazado, ele tinha fundamento de molar e várias escoriações pelo corpo. Era a pessoa que vinha ajudar a consertar o carro. A história não conta não, mas eu acho que a mulher olhou para o marido e disse assim: com esse homem aleijado aí, agora que a gente vai ficar aqui. Ele desceu, deu boa noite, perguntou o que aconteceu. O marido, o dono do carro, disse: eu não sei, o carro deu uma pane seca. Ele disse: por gentileza, abra o capô do carro. Abriu o capô, ele olhou, mexeu em algumas coisas lá e disse: agora dê a partida, por favor, senhor. Quando o homem virou a chave, o carro pegou. E menino é menino em qualquer lugar do planeta, concorda comigo? O que é que os meninos fizeram dentro do carro? Aquela algazarra. Eu já dormi na BR-304, em uma Kombi, quando aquelas carretas passavam de madrugada, tremia a Kombi e tremia a gente, de medo, na estrada. E aquele homem ficou muito feliz. Poxa, imagine, se ia passar a noite ali com seus filhos. E aquele homem fez esse gesto aqui que eu vou fazer para agradecer aquele homem. Só que tinha um detalhe: na carteira dele, da história, tinha dinheiro, a minha não tem não. Abriu para pagar aquele cidadão. Para surpresa dele, ele disse assim: não recebo, eu faço isso aqui de forma voluntária. E a pessoa, dona do carro, disse: como assim o senhor deslocou de longe? Não quis falar da questão da eficiência física dele, mas o senhor nesse estado, já de idade, não, eu tenho que pagar. Ele disse: não, eu já faço isso há alguns meses, quase um ano, eu não recebo, me perdoe, se o senhor me pagar, o senhor vai me afrontar, eu não preciso. Aí o dono do carro disse: pelo menos me conte porque o senhor não quer receber. Ele disse: é muito simples, está vendo tudo isso aqui comigo? Essas escoriações, essas perdas, essas mutilações. Porque eu dei para todos os meus 3 filhos, um dos homens mais ricos dessa região, dono de imobiliária. Todos esses prédios aqui foi a minha empresa que construiu e vendeu. Eu tinha escritório em Memphis, eu tinha escritório em Dallas. Eu era um homem muito poderoso, muito rico, mas eu não tinha paz de espírito. Meus filhos não me entendiam, minha mulher não me compreendia, e um dia eu, revoltado, porque eu tinha tudo, mas não tinha o de melhor, que era a minha casa, a minha família, enchi meu carro de todo tipo de bebida alcoólica que você pensar, vim bebendo e capotei várias vezes nessa mesma estrada. Acordei 4 meses depois do coma e ouvi uma história que impactou a minha vida, e eu mudei completamente. E aquela família já não ficou mais preocupada em querer seguir caminho, queria saber a história como vocês querem saber. Sabe quem era, irmãos? Era um pastor que estava indo para uma conferência em uma cidade vizinha, viu aquele carro capotado, botou o carro do lado, sinalizou, foi o carro de ponta cabeça, segurou a mão daquele homem todo mutilado, quase morrendo, e disse: amigo, calma, Deus lhe ama e vai cuidar de você. Ainda bem que o pastor não deu uma de levita, né, nem de outros, né? Deu uma de samaritano. Não estou preocupado, eu preciso ir para o culto. E aquele pastor ligou para o serviço de emergência. Nos Estados Unidos não tem SUS. Você faz seguro de vida, e o seguro seu cobre algumas questões médicas. É assim lá. E aquele pastor tinha um seguro muito bom. O pastor ligou, acompanhou aquele homem na ambulância, chegou no hospital, deu o documento dele, o cartão dele, disse: olha, eu banco tudo aí, eu não sei quem é ele, só vi ali agora no documento o nome dele, entrar em contato com os filhos e tal. E o pastor seguiu o caminho. Quando o pastor voltou da conferência, ele ainda estava em coma, e o pastor seguiu a vida. 4 meses depois, esse homem acorda do coma, os filhos falam para ele o que aconteceu, e ele ficou querendo saber quem era esse anjo que salvou ele. Não tinha o Instagram, não tinha o WhatsApp nesta época, não tinha nenhuma rede social. E aquele homem rico mandou os filhos botar anúncios nos jornais: procura esse cidadão
que na estrada tal, do quilômetro tal, salvou alguém, e não conseguiu. E aí aquele homem teve uma ideia, disse: como eu sou rico, poderoso, eu vou pedir um horário nobre num programa de televisão e vou anunciar. E assim ele o fez. E uma das ovelhas daquele pastor viu e ligou para o pastor e disse: pastor fulano, tem uma pessoa lhe procurando, de uma história assim assim que o senhor contou na igreja, lembra? Ele está te procurando e tem um número, está aqui anotado. O pastor ligou, né? A certa ele queria agradecer ao pastor. E o pastor ligou e eles marcaram o contato. E aquele homem, para impressionar o pastor, disse: o senhor vai me ver no meu escritório, melhor que eu tenho em Dallas, no 9º andar. Aliás, o prédio era todo dele. E eram aquelas portas imensas que você abre e a pessoa está lá no fundo, sentada numa cadeira, numa mesa maravilhosa. Meu pastor Pereira, quando o pastor entra no dia certo para conhecer aquele homem, para aquele homem conhecer ele, que o pastor é anunciado que abre, o homem lá do fundo, na cadeira dele, todo bonitão, quer dizer, a cadeira, ele estava todo mutilado, disse assim para o pastor: diga quanto é, porque eu já estou fazendo cheque. Eu conheço meia dúzia de crentes que já estava pensando de 1 bilhão para cima. Eu já pensava logo em 500 mil, o que é que a gente precisa para fazer lá a reforma de Jerusalém. Eu já ia dizendo 500 mil, mas se quiser dar mais 100 eu agradeço. E o pastor entrou e dizendo assim: não é nada não, o senhor não entendeu nada, eu ainda sou servo inútil, porque só fiz o que Deus mandou. E foi se aproximando, e o homem disse assim: tudo bem, eu entendi, eu já estou assinando e estou te dando um cheque em branco, o senhor bota quanto o senhor quiser. Eu botava mais 500 mil ainda. Ô irmão, eu vou falar o que está no meu coração, né? E aquele pastor disse assim: o senhor não entendeu nada, amigo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O senhor não entendeu. E o pastor explica a ele o porquê fez isso. Aquele homem aceita Jesus naquela sala. E aquele homem muda a história. Então ele dá tudo aos filhos e ele começa a viver só disso. Mas aquele homem disse uma coisa. Aliás, aquele homem ouviu uma coisa do pastor. E é o que eu quero dizer para a igreja de Jesus esta noite. Aquele homem o pastor disse para aquele homem: não é nada, mas tem algo que eu posso lhe recomendar e gostaria que o senhor fizesse. E ele disse: pode dizer o que foi, eu faço. O pastor disse: agora vá e leve a bênção adiante. Não tem sentido você vir para a igreja, não tem sentido você vir para essas conferências, não tem sentido você ouvir o que você ouviu desde quinta para cá, através dos louvores, através da ministração, sem sair dizendo para o povo que Jesus ainda cura, liberta, salva o homem perdido. Não tem sentido. A gente precisa sair daqui dizendo: a bênção ainda está nas mãos do Senhor, tanto querer como efetuar. Que Deus abençoe esta mais igreja. Parabéns a todos, em nome de Jesus. Não sei agora a palavra. Está com o pastor. Louvado seja o nome do Senhor. E vou convidá-los a se colocarem de pé, convidar a nossa presidente, a nossa irmã Alessandra, a missionária emérita também, o pastor Nerinaldo, os vice-moderadores da igreja. E nós vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Pastor Adilson também vem para cá. Mais uma vez nós queremos fazer um ato profético. E eu vou ficar com a frase que impactou a minha vida, essa final. Que adianta nós viver 20 anos aqui na presença de Deus, entendendo que esse Deus é um Deus grande que cura, que salva e liberta, em meio a um momento da história mundial em que o mundo geme e chora pela falta de Deus, pela intervenção da igreja. Eu quero lhe convidar a curvar
sua cabeça. Eu quero convidar a mãe de todos nós. Vem cá, irmã Lina, é a senhora hoje. Vem, por favor. A maioria não conhece. A história desta igreja começa com essa mulher. Olha o tamanho. Franzina. Foi através dela que a semente foi plantada na minha vida. Foi através dela que essa igreja aqui, ela existe, porque para cá ela foi ordenada. É através dela que muitos filhos hoje casados, alguns já têm filhos e servem ao Senhor neste lugar. É através da semente que foi plantada por ela que hoje nós somos uma igreja aqui, sede, e com mais algumas outras filhas. Eu creio que 6 filhas, vai inteirar a 7ª agora. Netas, eu acho que já tem até uma bisneta. Então nós temos motivo para dizer a Deus muito obrigado, mas tem motivos também para tomarmos posse da palavra ordenada por Deus nesta noite e continuarmos instrumento vivo nas mãos de Deus. E eu quero crer, pastor, que daqui a um ano, na instrumentalidade do neto, a senhora vai dar testemunho de uma igreja viva e cheia, porque nós vamos crer que na sua oração profética Deus vai ordenar graça e misericórdia e bênção para todos nós. Quem crê, dá um brado de glória a Deus. Momento difícil, onde nosso coração transborda de alegria de ver as minhas ovelhinhas ainda aqui. Muitos que não permaneceram, mas como a palavra de Deus diz que uma vida vale muito mais do que o mundo inteiro, eu me alegro só por essas que aqui estão. Aninha está ali. Eu não vou falar no nome delas não, mas o que Deus nos deu, que a semente que germinou, brotou e está dando fruto. Eu já me alegro com as que estão aqui, apesar de meu coração entristecer pelas demais que já não permaneceram, caíram no caminho, caíram numa terra que não produziu. Mas eu dou graças pelos filhos que Deus me deu. Deus só me deu 2 filhos e uma neta, mas me deu vários. E eu me alegro quando alguns dizem assim: a minha mãe, eu te amo. Ali, eu te amo também. Eu amo a todos. Eu quero te louvar, Jesus, de todo o meu coração. Porque apesar de o Senhor nos usa, o Senhor usa quem o Senhor quer, na hora que o Senhor quer. E faz o que o Senhor quer, porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus, muito obrigada, Senhor, por esta casa de oração que o Senhor tem protegido, guardado, que o Senhor tem feito maravilhas através dos teus servos, Senhor. Eu vou passar, o pastor Pereira também vai passar, mas os outros vão ficar, Senhor, para dar continuidade a esta obra gloriosa de salvação, de libertação para essa comunidade, para onde o Senhor quiser que esta igreja vá, Senhor.
fazer esta obra, Senhor. Continua abençoando, Pai, todos aqueles que se dispõem a fazer, a obedecer a Tua palavra. Nós Te louvamos, Pai, de todo o nosso coração. Ano após ano, nós queremos Te dizer apenas graças, 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 graças e graças nós Te damos, Pai. No nome poderoso de Jesus, este nome que está sobre todo nome. Aleluia. Para a glória de Deus, Pai. Amém. Pastor Nerinaldo nos despede com a bênção e logo após os agradecimentos finais está com a nossa presidente, a educadora religiosa, Alessandra Quirino. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, de agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, somente gratidão a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que até aqui tem nos ajudado. A Ele a honra, a glória, o louvor, a exaltação pelos séculos dos séculos. Esta igreja pertence ao Senhor. Nós somos do Senhor. E é esta a nossa esperança. Quem nos direciona é o Senhor. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos somente o corpo. É uma alegria nós completarmos 21 anos e a nossa gratidão é a Deus, mas também a gratidão aos pastores que aqui estiveram conosco durante estes dias. Nós queremos agradecer a todos eles que estiveram conosco, os irmãos que estiveram aqui ajudando para que nós pudéssemos chegar aqui aos 21 anos, aos departamentos que se mobilizaram, aos visitantes que estiveram conosco também durante estes dias. Fica a nossa gratidão, porque vocês estiveram conosco para celebrarmos a Deus. E que Deus nos encha de forças, o Espírito nos encoraje, porque a colheita haveremos de colher. Me lembrei agora do cântico, né? Havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos, havemos de colher, não é assim? Messes abundantes, havemos de trazer. Então, fica a nossa gratidão a todos. É impossível a gente ficar falando nomes, porque se falarmos nomes a gente peca, né? Em esquecer alguém. Mas a todos os irmãos, a todos que aqui cooperaram, ao Ministério de Oração desta igreja, que durante todo este tempo de 21 anos tem sido fiel. Aqui, pastor Mariano, pela manhã, 6 horas, as irmãzinhas, viu? Elas que estão aqui orando. E a gente sabe que sem oração não existe obra missionária, não existe nada. A oração é que nos move, é Deus através da oração que nos encoraja, é Deus nos fortalecendo. Então, queremos agradecer as irmãs, os irmãos que estiveram sempre à disposição para servir ao Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Amanhã é dia 31, segunda-feira, 505 anos, né? Eu acho que é isso, de reforma protestante. Louvemos a Deus, irmãos, por aqueles que no passado tiveram um comportamento, uma atitude diante do que eles estavam vivendo, para que hoje eu e você tivéssemos a palavra de Deus nas nossas mãos, na nossa língua, e que hoje nós pudéssemos estar aqui louvando a Deus. Então, que seja um dia de reflexão, um dia de gratidão também a Deus por todas as coisas. Amém? Deus abençoe com uma semana abençoada para todos. Em nome de Jesus.